Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram. E hoje, gente, estamos aqui na Unicinos, na localidade de Porto Alegre, para entrevistar uma pessoa super especial, que é cuidador, palestrante, cuidador de pessoas, né? Como ele mesmo se denomina, né? Mas eu vou deixar você conhecer um pouco mais, vamos falar direto com ele, tá bom? Seja muito bem-vindo, Biraci, ao programa As Pessoas Inspiram. Eu agradeço pelo convite, é uma alegria estar aqui. Na verdade, nesse universo a gente acaba fazendo muita coisa. E eu venho trazendo esse ensino do meu povo para o Brasil e para o mundo. Eu sou palestrante, educador, professor, sou formado em matemática, ministro cursos de terapias a partir do olhar indígena. Também trabalho com formação de liderança, sustentabilidade, meio ambiente, IDGs, mas na verdade eu gosto de ser chamado como cuidador de pessoas. Se não tem pessoas, eu cuido do lugar para que alguém sente, descanse e se sinta bem. Muito bem. E é tão legal te ter aqui, Biraci. Eu estava comentando contigo antes de iniciar o programa, né? Eu acho que é tão importante a gente trabalhar em conjunto, né? A gente não faz nada sozinho hoje em dia. E eu queria te ouvir, assim, o que tu vieste fazer aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sei que tu és lá da Bahia, né? Tu és da aldeia de lá, enfim. Para te contar um pouquinho dessa tua trajetória que te fez chegar até no Rio Grande do Sul. Eu cresci aprendendo com meus pais que é conversando que a gente se entende. E eu sou da aldeia de Coroa Vermelha, o lugar onde Cabral chegou pela primeira vez, né? E tudo surgiu a partir daí. Todos os problemas que nós tivemos, também as soluções que nós tivemos para proteger o nosso povo e as populações indígenas. Mas alguém precisa iniciar esse diálogo. Então eu vim aqui para o Sul, nessa oportunidade, a convite de uma grande amiga, Eva Sarmento, para poder prestar o voluntariado a esse problema que aconteceu com as chuvas aqui no Sul, né, que é uma crise que nós indígenas já estamos falando há muitos anos e que vai continuar acontecendo, não vai acabar agora, e a gente precisa olhar para as pessoas mais vulneráveis. Acho que cada um fazendo 1% do que pode fazer, se 100 pessoas fizerem, a gente tem 100% de alguma coisa. Com certeza. E é bacana, Biraci, também, quando tu trazes, né, essa importância de trazer a ciência também junto, né, pro teu povo, né, e pro nosso, de forma geral, assim, pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, né, essa união de crenças, valores, ela é muito potente quando a gente trabalha ela em conjunto, né? A cultura, geralmente não indígena, tem uma mania de separar as coisas. O espírito tem que ser trabalhado no lugar, a mente trabalhada em outro e o corpo em outro. Na cultura indígena isso é tudo muito junto. Então não dá para a gente separar a ciência, né, do saber empírico. Na verdade, antes de se chamar de ciência, algum filósofo, algum questionador da vida olhou e falou: olha, como é que funciona? Como é que a lua funciona? Como é que as marés vão e voltam? Para onde vai o sol quando ele não está aqui brilhando? Como é que chega a noite? Então esses questionamentos não foram os primeiros cientistas acadêmicos, foram pessoas da comunidade, os nossos grandes filósofos que questionaram. E na nossa incompletude, a gente questiona a vida humana. Então tudo é ciência e tudo é empírico. E isso tem que estar andando junto. Não sei em que momento foi que esses dois saberes andaram separados. Então eu, como indígena, filho de uma comunidade simples, mas que tem um saber incrível, mas também como pesquisador acadêmico universitário, como matemático, eu sou curioso da vida. Então eu percebi que esses dois saberes não podem andar separados, eles têm que andar juntos, ou na academia ou nas comunidades, mas não podem mais andar separados. Sem dúvida, eu concordo plenamente contigo, né? E eu vejo também que tu tens um trabalho muito importante nessa cura, né? Nesse cuidar das pessoas de forma integrativa. Eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo, o que seria isso e como é que tu traz isso para o teu dia a dia. Há muito tempo a gente deixou de olhar, não sei, talvez com a Revolução Industrial e talvez agora com a internet, a gente deixou de olhar as pessoas. Normalizamos ver as pessoas dormindo nas ruas, sem moradia, as pessoas com fome.
E na comunidade, a gente não consegue dormir em paz se o nosso ente querido, nosso irmão, está sofrendo. Então, cuidar do outro é também cuidar de mim. Então, a comunidade são pessoas comuns vivendo em unidade. E a unidade é o que está na Constituição, esporte, saúde, lazer, né? Eu sempre digo que até a morte é inconstitucional, porque lá você tem direito à vida e não à morte. Então, quando a gente vai garantir o que está na Constituição, a gente quer que o outro esteja feliz. Então, não tem como a gente não trazer o nosso saber indígena para essa comunidade que talvez está divorciada de si mesmo, afastada de si, afastada dos seus valores. Então, todos nós temos valores inegociáveis. E quando a gente coloca que todo mundo saiba, então a gente vai encontrando nossos pares, a gente vai encontrando ajuda. Aí sim a gente faz uma maneira que é equitativa e qualitativa para que todos tenham vida plena, saúde, paz e harmonia vivendo nesse mundo. E tem coisas que a gente precisa preservar, proteger, para que tem matas intocáveis que a gente não precisa ir lá. Tem matas que já foram destruídas que a gente precisa replantar. E tem lugares que não tem como mais a gente modificar, que a gente precisa talvez permanecer como está, para que a gente não sofra mais. É notório que o mundo em que a gente criou, ele é insuficiente para aquilo que a gente necessita. Já não está suportando as chuvas, a gente já não está suportando o calor, às vezes falta água, falta recursos. Nós nos orgulhamos de ser o país que mais se planta e alimenta boa parte do mundo, mas tem nossos entes queridos com fome aqui no nosso país. Então, a gente precisa entender o que é equilíbrio, tanto na natureza, na saúde mental, na família, na vida. Então, se a gente não conseguir encontrar um equilíbrio, a gente não vai conseguir viver em conjunto, em família. Então, o meu trabalho, além de diversas terapias que eu faço a partir do olhar indígena, das formações em medicina indígena, não a medicina espiritual, porque essa é específica de cada povo, mas a medicina que estão nas ruas, nas árvores, que para todo mundo é mato, mas ali tem um excelente remédio para várias doenças e dores do seu corpo. Então eu vou levando esse diálogo para dizer, olha, talvez a medicina que você precisa para curar uma dor que está no seu corpo e na alma, está do seu lado, mas que talvez essa nossa ânsia de querer saber o que está no mundo, mas não no nosso mundo, aqui perto, a gente vai desconhecendo e nos tornamos ignorantes de nós mesmos. Então a minha ideia é dizer, olha, tem um saber lá fora que é muito incrível, mas tem um saber aqui que o brasileiro ainda não sabe. E é bem interessante isso, né? E eu sou uma adepta, né, dessa forma da gente tratar a saúde mesmo, né? Porque aí a gente já trata a saúde. Quando a gente toma um remédio, né, enfim, é diferente, sabe? Acho que a gente está tratando uma doença e não é isso. A gente tem que trabalhar de forma preventiva, né? E usar os recursos que Deus nos deu, né? Do universo todo, né? Em nosso favor. E eu queria entender, Biraci, assim, o que tu trazes para as pessoas que nunca ouviram falar disso, né? Como é que se começa a pensar diferente, né? Como é que se faz essa mudança toda que a gente quer ver no mundo? Olha, eu acho que é muito simples, né? As pessoas da cidade trabalham com tudo, com projetos. Então, você tem um projeto de vida, você nasceu de um projeto. Então, geralmente o projeto ele vem a partir de uma crise, de um problema. Olha, está faltando comida no lugar, então a gente pensa como que a gente vai ter alimento para as pessoas. Então essa é a crise, esse é o problema. Pensar como vai ter, qual é o tempo que vai ser a ação, o movimento, a metodologia, essa é o projeto de vida. Então para todos os aspectos. Então como pensa diferente? A partir principalmente daquilo que não está dando certo. Se eu estou com problemas, suponhamos que seja mental, então preciso saber qual é o sentimento que me envolve. É raiva, é medo, é angústia. E eu tenho raiva de quê? Eu estou angustiado com o quê? Eu estou estressado com o quê? Então se eu identifico aquilo que me estressa, que me angustia, eu posso buscar caminhos, uma terapia, uma caminhada, um esporte, uma leitura, um curso. Então esse é o movimento. E futuramente eu vou tentar entender quais são as ações a partir daí. Então nós pensamos em todos os aspectos. O que é que ele dói? Se é uma dor no corpo, a gente investiga que dor é essa. E é só que nesse mundo imediatista,
A gente costuma dizer o seguinte: eu tô com dor de cabeça porque eu tô com fome, eu tô com dor de cabeça porque talvez eu não bebi água, tô com dor de cabeça porque talvez eu estou com um problema familiar, eu tô com dor de cabeça porque talvez eu estou com um problema no trabalho, eu tô com dor de cabeça porque talvez eu não estou dando conta de tudo. O mesmo remédio aqui é paracetamol e dipirona. Na comunidade se é porque você não bebeu água, você beba água. Se é porque você não dormiu, você dorme. Se é porque você não comeu, coma. E se é porque você tem um problema, como nós podemos te ajudar? É uma forma diferente de olhar a dor e uma forma diferente de cuidar dela. Mas primeiro parte de cada um. O que me incomoda, que aí a gente ajuda a buscar a solução. Sensacional, eu acho bárbaro o que tu trouxe, né? E para você que está nos ouvindo aqui, é muito importante refletir. A gente está num momento muito difícil, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. A gente passou por várias situações há pouco tempo que foram, de certa forma, muito impactantes, né? Fomos afetados de forma coletiva, Biraci. Então, e para as pessoas que estão nos ouvindo, né, sabem muito bem o que foi a nossa trajetória aqui nesses últimos meses, né? E o estresse, ele é um processo aqui que nos afeta demais, né? Isso também é possível, né, Biraci, a gente trabalhar e tentar mudar, né? Eu sei que talvez a resposta de tudo isso seria desacelerar. O que tu me diz sobre isso? Para quem pode desacelerar, é importante que você desacelere. Para quem não pode, geralmente eu sempre cito o seguinte: preciso de 15 minutos do seu dia. 15 minutos para você tentar não ligar o celular, ou talvez tentar silenciar seus pensamentos e tirar um cochilo de 15 minutos. Ou talvez 15 minutos para você caminhar, mesmo que seja no gramado do seu trabalho, ou 15 minutos para você sentar e observar a vida passando. É 15 minutos que você tira para você, não para se distrair com outra coisa ou para fazer outra coisa. Mas se você tiver água quente, alecrim, e você puder fazer um escalda-pés, porque a gente só pensa o quanto nossos pés são importantes quando uma unha está encravada, quando a gente tosse ou quando dificulta a gente fazer as nossas necessidades básicas. Mas os pés, para nós indígenas, é a conexão com a terra. E se o pé está bem conectado, a cabeça pensa melhor. Então, uma sugestão é 15 minutos do seu tempo para você se cuidar, para fazer uma oração para alguém, para você relembrar as coisas boas, porque na maioria das vezes nos ensinaram a olhar tudo que não faz bem. E eu prefiro olhar tudo aquilo que faz bom. Certamente, que bacana. E eu vejo uma coisa muito importante também, Biraci, é a gente encontrar essa nossa missão, né? Quando a gente começa a refletir de quem a gente também se torna mais fácil a gente seguir um caminho, colocar a nossa missão no mundo. E eu queria te ouvir, qual é a missão do Biraci no mundo? Eu acho que a minha missão, de maneira geral, é cuidar. Mas dentro desse formato do cuidar, ele tem diversos pontos. Conectar empresas, grandes empresas a pequenas empresas e as pessoas. Conectar propósitos. Ter uma vida qualitativa e equitativa, onde todos recebam na proporção que cada um merece, cada um precisa. Então, esse é o meu trabalho de cuidar. E quero só lembrar as pessoas que estão nos assistindo e que irão nos assistir, de que tudo que é caro, tudo que é valioso no mundo, tudo que é único, é muito caro. Um quadro que uma única pessoa pintou, uma coisa que alguém fez que é única no mundo, é muito valioso. E as pessoas costumam pagar caro. Se ninguém no mundo tem sua digital ou sua ocular, você está correndo risco de extinção. Porque todos nós temos esse movimento, porque nós somos únicos nesse mundo. Por que a gente vai achar que o outro sabe da minha história, a esperar que o outro valorize quem eu sou? Você é muito raro, então você é caríssimo, você vale muito nessa vida. Então ter um propósito de vida é aquilo que arde meu coração. Então eu costumo dizer que se não tem amor, eu nem me demoro. E eu faço aquilo que eu amo, e talvez muita gente vê e eu esteja dando entrevista aqui por isso, porque não é só fazer por fazer. Eu faço com um brilho nos olhos,
falando com o coração, com a alma. E aí eu sustento a minha família, ajudo a minha comunidade, contribuo com a sociedade, contribuo com a empresa na busca de ter futuros possíveis e um mundo melhor. Essa é o meu propósito aqui. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu puder contribuir, compartilhar o que eu sei e aprender, assim eu farei. Que legal, que legal. Nós ficamos muito honrados com isso, né? E continue a fazer cada vez mais, né, a sua parte. Acho que se cada um fizer a sua parte, gente, o mundo vai se tornar um lugar muito melhor, né? Sem fazer muita força, tá? É só dar o nosso melhor a cada dia, né? E Biraci, deixa eu te perguntar, hoje a gente está aqui conversando, enfim, né? Mas me conta um pouco sobre essa questão de tu estar trazendo também um pouco da cultura, da tua cultura. Me fala um pouquinho assim, quais são os maiores desafios que tu já enfrentou hoje, né? Até então na tua trajetória, né? Com relação a fazer essa integração, né? Das culturas. Como você mesmo falou, a gente vive hoje ainda um mundo muito fragmentado. A gente está fragmentado, né? Como é que é essa missão de integração? É uma missão muito árdua, né? Eu tenho o costume de dizer que quando alguém anda na mata que abre caminho, vem galhos que batem no rosto, a gente se corta em alguns galhos, se machuca o pé. Mas depois que o caminho está aberto, ninguém pergunta quem foi que abriu essa estrada. Então esse é um caminho difícil, porque como universitário, algum tempo, alguns professores e outros alunos olharam para mim e disseram: não sei por que você indígena quer estudar. A gente fala indígena nos dias atuais, mas antes era índio, de uma maneira pejorativa. Então não sei por que índio quer estudar. Quando eu estou com o meu celular, que pode ser um iPhone ou qualquer outro, ou com o meu computador, dizem: olha, já não é mais indígena porque está com o celular, como se isso categorizasse a minha cultura, o meu formato. Então o brasileiro tem essa ideia de que tudo pode evoluir, menos a cultura indígena. Então quando eu vou falar sobre negócios, eu vou falar sobre impacto, sobre governança, alguns ainda olham dizendo: o que eu preciso aprender com o indígena? Ora, tudo que está nos livros, nessas técnicas que foram escritas, a gente também pode aprender. Mas se quiser aprender o formato e a maneira indígena, ou vai escutar um indígena, ou vai ter que morar ou conviver com a gente. Esse é o formato, que também é ciência. Ninguém vive num país que é desrespeitoso com as culturas indígenas, 524 anos, se não saber ter habilidade de sustentar, se não for bom em governança e, principalmente, não amar os seus. É isso que a gente vem fazer. Esses desafios acontecem o tempo todo, mas aí de maneira pedagógica, conversando, dialogando, a gente tem mostrado também com a ciência, com números, de que o Brasil é que perde se não escutar as culturas indígenas. Perfeito. E Biraci, tu também és presidente de uma instituição, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho aqui qual é essa instituição e também o que tu fazes lá para fazer esse diálogo acontecer e trazer essa cultura tão importante para todos nós. A gente identificou que o brasileiro ele se sente desgarrado da sua própria cultura. Muitos querem ser, morando na América do Sul, querem ser norte-americanos ou querem ser europeus, né? E quando vai-se para a Europa ou para os norte-americanos, lá eles descobrem que não são tão europeus ou norte-americanos assim. E o pessoal de lá continua nos lembrando. Então, a ideia do Instituto Corirré, que na minha língua quer dizer cuidar, é criar esse espaço para aldear as pessoas que estão se sentindo desgarradas da sua família, se sentindo desrespeitadas. Não importa de qual cultura você seja, não importa a cor da sua pele, não importa a sua opção sexual, a gente quer cuidar de seres humanos. Então o Instituto Corirré é um espaço de cuidado. Lá a gente oferta terapias indígenas 0800, né? Então não se paga nada, a gente vai ministrar curso. Futuramente a gente está com um planejamento para o próximo ano da construção da casa de parto, para que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que queira ter um parto dentro da comunidade, com os aspectos do conhecimento indígena, mas com a enfermeira obstetra, nossos médicos, elas também vão poder ter seu filho na comunidade. Um espaço de cuidado com massoterapia, banhos, chás e ervas. Nós vamos ensinar também a fazer os remédios caseiros a partir de plantas, para que você não precise ficar o tempo todo nas farmácias, que o nome já diz que é drogas.
E também a gente quer fazer uma hospedagem e uma cozinha comunitária para que todos possam preparar sua comida e dialogar. Vai ser um ponto, se eu quiser desapegar dessa cidade, dessa loucura, eu sempre digo, eu quero aldear você. Então você vai poder ir para a aldeia fazer isso. E para 2027, nós queremos que esse espaço seja a primeira residência em medicina indígena do Brasil. Isso é na Bahia? Onde vai ser esse espaço? Fica a 19 quilômetros de Porto Seguro, na Bahia, e esse é o espaço da comunidade indígena de Coroa Vermelha. Que bacana, que bacana. E a gente fala, né, que eu acho que é um aprendizado que eu tive estudando um pouquinho, né, da cultura indígena, é que as crianças, elas são cuidadas por todos, né, na aldeia, né? E como é que tu vês e tenta incentivar, motivar essa gurizada que está vindo aqui entrar em contato contigo, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Qual é a mensagem que tu deixa para eles nesse momento que a gente vive? Na verdade, o convite nem é só para as crianças e para os jovens, é falar com os adultos. Há muito tempo olhamos as crianças como o futuro, mas as crianças é o presente. Na minha cultura, né, não se pergunta uma criança o que ela vai ser quando crescer. Ela já é alguém, ela ocupa um espaço, ela tem um nome, ela tem uma identidade e ela pode ser um universo de coisa. Então, o convite é para essa sociedade olhar as crianças como o presente vivo. E a gente tem que cuidar das crianças. A gente diz, é necessário, Ailton Krenak diz, é necessário uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, para educar uma criança. Não é a responsabilidade da aldeia, mas é a responsabilidade de todos nós educar essa criança, porque se essa criança estiver doente ou ir por um caminho ruim, ela vai atingir toda a aldeia. E se atinge toda a aldeia, é como um corpo. Uma célula doente pode adoecer todo o corpo. Mas se esse corpo cuidar dessa célula, a gente fica todo mundo bem juntos. Então esse é o recado. Pais, sejam responsáveis. Se vocês não querem estar juntos, mas pelo menos estejam próximos para educar, direcionar, né? E sejam responsáveis principalmente pelos seus atos. A gente tem muitos abandonos de diversas formas, tem muita violência. Na minha cultura a gente cuida muito das mulheres. Então os homens tiveram essa mania durante o tempo de caçar tigre, dente de sabre, os leões, guepardo, leopardo. E talvez nesse mundo atual, as mulheres que são essa fera, quando eu não posso dominar, eu extermino. Isso é um tremendo desrespeito. Como que eu vou agredir a quem me colocou no mundo? Isso é uma reflexão muito importante, né? Principalmente, assim, eu defendo muito o ODS 5 lá, que fala muito sobre essa questão de trazer as mulheres, né, também para participar, né, fazendo essa integração que é tão importante, né, hoje dentro do nosso mundo, né? A gente não tem mais espaço para fragmentar, a gente precisa mudar, a gente precisa regenerar tudo que está nesse entorno, né? E eu queria entender, o Biraci, assim, me conta um pouquinho sobre a questão da universidade para ti, né? Qual foi, assim, o ganho com relação a tu estudou matemática, né? Meu Deus, matemática. Me diz por que tu começou a estudar matemática? O que te interessou, o que te motivou com relação a isso? Na verdade, a universidade foi um grande desafio. Porém, a gente tinha essa necessidade de ter educadores na área de exatas. Então, eu sempre adorei matemática, desde a época do ensino médio, quando o professor fazia um cálculo no quadro, os números saltavam no quadro para mim, eu via como desenho animado, sabe, os números saltando, e antes dele fazer uma outra atividade, falava, professor, o resultado deu esse, mas eu não fiz o cálculo ainda. Eu falava, experimenta. Então eu sempre gostei, e eu percebi que a matemática ela é ensinada de maneira muito como se fosse difícil, como se fosse complicado. E aí na universidade, enquanto os professores davam aula e falavam sobre longitude, latitude, base vezes altura, eu comecei a identificar que os meus mestres da comunidade já sabiam sobre matemática, só não sabiam colocar no papel. Então quando eu percebi isso, eu falei, poxa, a gente pode unir esses dois saberes. Aí eu tenho um matemático que já faz na prática, mas eu tenho outro matemático que talvez não saiba praticar, mas ele sabe colocar no papel. E eu tenho a graça de ser esses dois universos, que aprendi com meus grandes mestres da academia
né, essa matemática, mas aprendi também na minha comunidade. E hoje eu facilito para quem queira aprender de uma forma diferente. A matemática ela pode ser gostosa, a gente pode ensinar cozinhando, a gente pode ensinar jogando futebol, praticando esporte, fazendo uma camisa, construindo qualquer coisa, porque ela está em tudo. Então, quando a gente olha por esse lado, aí fica tudo muito mais gostoso. Sem dúvida, né? Que bacana, que bacana. Eu acho que a gente está no mundo, nesse momento precioso, né? De poder mudar. Então, assim, você que está nos assistindo, você que está aqui com a gente, ouça, né, tudo que o Biracy veio nos trazer aqui, né, cada palavra aqui dá para escrever várias páginas, né, com relação a isso, mas eu fico muito feliz aqui de ter conversado contigo, ter te conhecido um pouquinho mais, né, eu sei que tu já deve ter dado milhões de entrevistas, né, mas para mim, assim, foi muito gratificante, né, te ouvir, né, e poder também compartilhar tudo isso com o meu público, né, com a minha audiência, né, e que vai te conhecer, que vai buscar mais informação sobre você, e eu queria que tu deixasse aqui as tuas redes sociais, né? Como é que a gente faz para entrar em contato contigo, né? Saber mais das tuas andanças aí pelo mundo? Eu agradeço pelo convite, agradeço pela fala. É muito bom falar, mas acima de tudo é muito bom quando tem alguém para ouvir. E para mim cada entrevista, cada encontro é único, né? Talvez isso aqui não volte, a gente não tem outra oportunidade, essa é a oportunidade única. Todas as minhas redes sociais é o Biracy Pataxó, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram. E o número do telefone é 11 9 16 42 37 23, que é do escritório que fica em São Paulo, mas lá as meninas são todas pataxós que vão atender vocês com o maior carinho para te dar acolhimento e saber no que nós, o nosso trabalho, podemos nos servir. Sensacional, fico muito feliz aqui de ter estado contigo mais uma vez, te agradeço aqui de coração e agradeço as pessoas que estão nos assistindo e já convido para você para estar na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram, com mais reflexões aqui engrandecedoras para esse mundo que a gente está vivendo, tá bom? Beijo no coração e até breve.